volta numa conversa de peso com o Valnei Rodrigues. E aí, Valnei, sempre foi tudo assim tão coerente. Tinha muita gritaria também no meio do nosso movimento. Teu movimento especialmente, tu que desde muito cedo foi para o Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Me lembro lá nos anos 90, os pais em casa perguntavam, mas tu tá andando com um comunista? Isso ainda era um grande tabu. As pessoas queriam votar em 89 lá no Freire, tinham medo de votar nele mais que admirasse, porque ele era do partidão lá, do PCB. Né? Quando é que surgiu o JS e PCdoB na tua vida? Bom, PCdoB é algo assim que foi surgindo na minha visão assim, de como é que eu poderia conciliar a minha ação de uma forma mais organizada, porque era muito isso que tu disse. Eu atuava no movimento estudantil, né? Aqui na cidade nós tínhamos um movimento estudantil muito organizado por um grupo do PT, né, que tinha mais organização, e um grupo, a Fabiana Forel, o Gandhi, tinha o Marcos, tinha uma turma, o Geraldo de Araújo, né? E tinha um grupo do PMDB, também muito fechado, dirigido politicamente pelo MR8, né? E qualquer um que não fosse, ou do PT ou do PMDB, tinha o PDT, Gilson Toin, tinha uma turma ali que atuava também, do PDT. Mas também cada grupo fechado, era a JS do PDT, né? Então cada grupo muito fechado, difícil de alguém entrar. Eu comecei assim, pelo lado de fora, né? E aí com alguns amigos, né? O Volmir Eisman, né? E mais alguns, e o pessoal do PMDB tinha um grupinho assim um pouco mais aberto, daqui a pouco foi olhando, poxa, mas... Aí me convidaram, vem cá, quer participar com nós? Tal, do movimento, estamos querendo uma chapa e tal. E aí, tudo bem, desde que eu não me filie a partido, não tem problema nenhum. Né? Não tenho essa proposição de me filiar a um partido nesse momento. Então, tá. Claro, eu fui participando, me envolvendo mais com aquele grupo aí, achado de PMDBista. Tá? Mas, né? Até que um dia, né, alguém do PMDB veio e me intimou, vem cá, tu vai te filiar ou não vai? Não, nunca tive essa proposta, né? Sempre fui muito claro, não vou. Bom, se não é da nossa turma, tu é do lado de fora, não tem problema. Né? Com o pessoal do PT, como eles viam a minha proximidade mais lá, nunca, né? Mas eu sempre tinha se esse pessoal do PT me convidar, eu gosto das propostas deles. Porque me identificava com uma proposta mais de esquerda e tal. Mas nunca houve assim o convite, nunca foi, então fiquei de fora. Então, mas sempre, né? E aquelas aulas de OSPB, moral e cívica e tal. Aí lá a professora de história um dia, né, escorreu sobre o socialismo. Eu disse, mas é esse o negócio. É isso aí, vou ter que achar um caminho por ali, onde for socialismo, né? Aí eu lembro que PCdoB, né, de estar passando um dia aqui na Praça do Imigrante, vi uma banquinha ali, uns livros e tal, a bandeira PCdoB. Pessoal falando ali, entregando material, já colei, né? Eu acho que é aqui. Eu já li alguma coisa sobre o Partido Comunista, né? Então, vamos ver o que eles têm a me dizer. Mas já vieram direto, aí tá... eu atuo no movimento estudantil, daí foi abraço para a turma lá, vem cá, vamos conversar. E acabei dali, né, sendo convidado a participar de algumas reuniões. Tinha reuniões de estudo, né? O pessoal estudava muito os materiais do partido, tese, então fazia reuniões, tinha reuniões toda semana de estudo. Então, pegava os textos da revista Princípios, né? E a partir dos textos da revista Princípios se faziam os debates, então, na área de economia, social e tudo. Então, toda semana tinha aqueles grupos de estudo e eu comecei a participar. Fui participando quase 1 ano e meio. Aí, um dia, conversando lá, a maioria me tinha como se eu fosse filiado à PCdoB. Eu disse, vem cá, tu é filiado? Eu disse, não sou. Mas como? Como que tu não é filiado? Aí veio o convite, aí acabei me filiando ao PCdoB e estou aí até hoje filiado ao PCdoB.
Então, algo assim, para mim foi muito positivo do ponto de vista da educação, né? O PCdoB sempre primou muito a educação do comunista, né? Do comportamento na sociedade, né? Como deve se comportar um comunista? Ele deve ser exemplo, né? Onde atua, no local de trabalho, no local de estudo, né? Com a sua vizinhança. Ele não pode ser... É bem diferente do conceito geral que se tem no comunista, que ele não chega perto, não faz isso, né? Mas 84, talvez, uma campanha de âmbito nacional, campanha publicitária do PCdoB, onde dizia, 92 eu acho que foi, o Partido Comunista do Brasil se solidariza com Michael Jackson. Acusavam a gente da mesma coisa e era mentira, contra o comedor de criancinha. Na Folha de São Paulo, marketing na revista Veja, uma página inteira. Quer dizer, eu imagino que não tenha sido muito fácil naquele começo, né? Não, porque quando eu entrei ali em 89 para 90, no PCdoB, justamente teve a queda do Muro de Berlim, né? Teve toda aquela fim da perestroika, todo. Então assim caiu como uma bomba. O PCB, né? Do Freire mudou lá o muro, derrubaram num dia, no mesmo dia ele já anunciou a mudança lá, botou um chip, uma pomba como símbolo do partido, de inovação, novidade, algo, paz, não sei o quê. Estão fugindo já e depois se transformou em PPS, né? E o PCdoB, não, olha, isso tem uma questão momentânea, é algo que acontece mesmo, é assim mesmo, a história é assim, cheia de altos e baixos. Nós temos princípios, nós defendemos isto, independente das modificações do mundo. Agora é aquela coisa, eu defendo, né, que é melhor ir para a água do que para o fogo. Aí daqui a pouco dá uma enxurrada, a lagoa aqui, não, então eu vou para o fogo. Por quê? Não é? É um momento, é aquele rearranjo, né? Quer dizer, aqueles que são capitalistas, né, deixaram de ser capitalistas lá em 29, quando quebrou a Bolsa, e que os grandes proprietários, né, foram... Mas teve um grande rearranjo no PCdoB, ele se aprimorou com o passar dos dias. Claro, ele começou não. a dialogar mais, né? É que mudou o conceito da sociedade, mudou o momento da luta, mudou o rumo da luta. E aí tu tem que... o PCdoB sempre teve assim, nós precisamos entender a realidade e agir conforme a realidade. Até, eu nunca esqueço, assim, de um curso que eu participei, em 90, inclusive a presidente Dilma ministrou para nós lá um dia, sobre economia, e aí tem um amigo meu, Davi Fialkov, ele disse, lá nos questionamentos, ele disse, como é que tu vai agir na sociedade, apresentar uma proposta para a sociedade, se tu não está inserido nela, se tu não faz parte da paisagem? Como é que tu quer propor uma reforma na floresta se tu não é árvore? E aquilo assim me marcou muito. Aí, ali eu comecei a entender o que era o PCdoB, por que o PCdoB agia, né, em determinado momento de uma forma mais dura, em determinado momento ele parece tender a afrouxar, mas as bandeiras do PCdoB são as mesmas, né? Durante muitos anos, as bandeiras gerais, os princípios gerais, eles não modificou. E parece que a partir daí foram construir muito mais. Constrói por quê? Porque talvez o discurso e a ação dele foi melhor compreendida pela sociedade em determinados momentos. E nós temos visto hoje, né? Por exemplo, ontem ainda eu vi algo assim, nem rebato, não discuto, agora comentar público que eu achei assim, que absurdo. Tem uma crítica no jornal aí de que o candidato a deputado estadual pelo PCdoB é um candidato que está gastando bastante na campanha, tem investimentos que foram feitos na sua campanha de doação de empresários e ele usa roupa de grife. Aí eu disse, mas que crime tem nisso? O PCdoB, os socialistas, os comunistas não pregam a miséria, pelo contrário, se tem uma boa roupa, que todos tenham acesso a boa roupa.
Se tem bons carros, por que eu tenho que andar com uma carroça? Não, nós temos que usar a tecnologia, usar as riquezas para todos. Todos têm que ter acesso à riqueza. Ney, né? E aí tu foi compartilhar a tua experiência, começar uma caminhada diferente dentro do Ipazem, funcionário público municipal. Sim. Foi um divisor de águas na minha carreira. A gente tinha ali um Ipazem deficitário. Em 2011, tu deixa o Ipazem com mais de 170 milhões para investimento em seguridade, para a seguridade, mais de 28 milhões para a saúde. Isso te cacifou e te levou para a GIP, né? Associação Sim. Gaúcha de Institutos de Previdência, e eu tive a oportunidade de estar na tua posse aqui em Novo Hamburgo, quando foi conduzida a Associação Brasileira de Institutos de Previdência, te alçando realmente um patamar muito destacado dentro desse tema tão forte quanto é a Seguridade Social, o futuro das pessoas que hoje estão aí no mercado de trabalho e que vão viver muito mais depois de se aposentar do que viviam há 15, 20 anos atrás. Com certeza. Tem solução para essa matemática? Tem, sempre teve. Parece um problemão a gente está vivendo. É um problemão, né? A alteração, né, da nossa sociedade, em termos demográficos, ela é algo fantástico, impensável no Brasil há 20 anos atrás. Impensável. Né? Numa expectativa de vida que nós temos hoje. Né? Mudou muito a sociedade brasileira nos últimos 30, 40 anos. A expectativa de vida, a altura do brasileiro, né? Nós crescemos mais. Então, né, nós temos uma série de mudanças que houve em função também da mudança nos hábitos alimentares, né? Tudo mudou radicalmente. Perfil demográfico de modo de vida. Mas um está aliado ao outro, né? Um é consequência do outro. Isto tem um impacto violento na previdência para o gestor. O gestor tem que buscar ferramentas, buscar instrumentos para atualizar isso. Se eu tinha, né, trabalhadores que se aposentavam, e eu tive um vizinho, né, vizinho que é vizinho do meu pai, que se aposentou com 42 anos, um deles. A grande maioria ele se aposentava com um pouco mais de 40 anos. Metalúrgicos, motoristas de ônibus, né, com 25 anos de trabalho já estavam se aposentando. Então, começaram a trabalhar com 12, 13 anos. Eu comecei a trabalhar em fábrica de calçado com 12, né? Então, já tenho mais de 30 anos de trabalho. Fechava os 35 anos e se aposentava, ou com 30, né, se aposentava proporcional. Poxa, Rodrigo, eu estou com 31,5 de trabalho, eu já poderia estar aposentado pelas regras antigas. Tu imagina, eu com 47 anos, tenho uma expectativa, né, de chegar aos 85. Isto, pelos cálculos, posso passar, posso não ir, mas na média é isto. Eu teria o dobro da minha vida ainda, tudo que eu carreguei até agora, pela frente para receber uma aposentadoria. Então tem algumas, tem que sair de algum lugar, tem algumas modificações. A sociedade, a sociedade, ela tem que entender quando alguém diz assim, ó, olha, eu tenho que me aposentar aos 50 de idade, porque eu não tenho condições depois. Mas ele tem que saber assim, então eu tenho que pagar esse valor até os 50 para poder receber depois. Então é uma mudança, e aí não é ir contra os meus princípios de defesa dos trabalhadores, porque eu acho que nós temos que ter... Algumas coisas foram perdidas aí, né? Por exemplo, quando houve uma primeira grande reforma lá em 98, no governo Fernando Henrique, se retirou alguns direitos, por exemplo, dos mineiros da aposentadoria especial, que é algo criminoso. Um mineiro, né, que trabalha numa mina de carvão, por exemplo, uma mina de carvão, uma expectativa de vida laboral dele é de 15 anos, não é mais que isto. Não é mais que isto. Como é que eu quero, né, que ele trabalhe até os 60 anos de idade? Não tem possibilidade. Então nós temos que voltar a algo que nós já tínhamos, fazer a diferenciação por profissão, que está acontecendo muito rápido agora, com as aposentadorias especial para policiais, né,
para trabalhadores em várias áreas, saúde, própria educação. Por exemplo, eu acho temeroso nós aposentarmos um professor, aí no geral, não estou falando professor de currículo, né, com 25 anos de trabalho. A maturidade, eu diria assim, intelectual de uma pessoa é depois dos 50 anos. Ali que ele está preparado para ser o mestre. Ali é que ele viveu, tem toda uma experiência de vida, né, para poder influenciar nas novas gerações, né, poder direcionar, inspirar, né, elas com que elas busquem, né, adquirir esse conhecimento, poder se orgulhar do professor, né, poder dizer, poxa, esse é inteligente, ele me traz algo com que eu consiga, né, ir me superando também, vendo o meu desenvolvimento. E isso é difícil quando, não, para todos tem que ter 25 anos de trabalho e vamos para a aposentadoria. Eu acho que tem que se avaliar muito isso, né, cada peso, porque o impacto a sociedade toda vai pagar. Se eu quero um benefício, né, melhor para mim, agora, eu digo, não, vou voltar para a Guarda Municipal e me aposentar logo, né, porque está para ser aprovado lá, talvez a inclusão, né, da aposentadoria especial, inclusive para os guardas municipais. Com 25 anos, né, de contribuição, se aposenta. Então, vou voltar lá e me aposento agora. Não defendo isso, porque o que eu defendo é uma análise bem mais criteriosa, mais crítica, e principalmente, Rodrigo, avaliando as realidades regionais. Hoje, o Brasil evoluiu muito nos últimos anos, né? Eu, essa semana, até comentava com um colega, que ele dizia assim, poxa, mas o Brasil é um país atrasado, não sei o quê, de muita miséria. Eu disse, de miséria, tu tem noção do que tu está falando? Eu disse, eu lembro, lá no final dos anos 80, a Glória Maria, no Jornal Nacional, entrevistando as famílias no Nordeste, depois de uma seca terrível, e aí vai ver o que uma família lá está consumindo, e tinha um braço de uma criança dentro de uma panela. Isto é miséria. Só que isto no Brasil nós não temos mais hoje, né? Temos um país pobre ainda, é claro, de péssima distribuição de renda, mas não é mais aquilo que nós tínhamos. Se hoje, né, eu digo que naquele tempo, então não tem nem adjetivos para dizer o que era aquilo. Então mudou. E com isto a Previdência, Rodrigo, também evoluiu. E nós precisamos mediar assim, o que é a realidade do Nordeste, no Norte do país. O Norte assim, é bem mais pobre, tem mais dificuldade, as pessoas menos, né? E nós não podemos ter uma aposentadoria de um tempo de serviço igual ao seringueiro lá no Norte, né? De um trabalhador, né? Com trabalhos intelectuais. Falar contigo sem deixar de falar de um assunto muito polêmico que permeou o teu IPAZEM, depois da tua saída, claro, recentemente, né? Não mais na tua administração, mas esse prejuízo aí, que no primeiro momento foi dito de 7 milhões, no ano de 2013, no segundo momento de 23 milhões, e hoje tu me diz que esse número é de 30 milhões. Como é que ficou esse negócio? O que vai dar nisso e como é que se corrige isso para outros institutos que possam cair na mesma problemática, na mesma dificuldade de mercado? Vários caíram. Então. Nós tivemos, assim, eu saí da presidência em agosto de 2011. Até agosto de 2011, nós tivemos uma escalada, eu diria, meteórica. Assim. Quando eu assumi lá o instituto, nós contávamos as moedas para pagar a conta no final do mês, principalmente na área da saúde, que tinha fechado em 2000, ele reabriu, teve que se reorganizar, cortado o serviço, né? Com o passar do tempo, nós reorganizamos tudo, ampliamos a rede de atendimento, de serviços, né? Crescemos muito o atendimento, nos preocupamos com o atendimento preventivo, investimos forte, né? Teve trabalhos que eu desenvolvi no IPAZEM, que eu fui apresentar na Espanha, que eu apresentei na Argentina, que eu apresentei no Equador, né? Trabalhos que nós começamos a mapear a saúde do trabalhador e buscar desenvolver
atividades que melhorassem as condições de vida desses trabalhadores, né, no serviço público. Com isto, né, nós ainda conseguimos reduzir custos. 10 anos depois, né, em 2011, nós estávamos gastando praticamente o mesmo valor que o IPAZEM gastava em saúde em 2000. Então, reduzimos custo, ampliamos serviço e conseguimos capitalizar, né? Saímos na saúde de zero, praticamente em caixa, para 28 milhões quando eu deixei isso só na saúde, que é algo que gira muito, né? Na Previdência, nós assumimos com 18 milhões em caixa, né? E deixamos com mais de 170 milhões. Os investimentos, né? E aí eu vou entrar na questão polêmica, eles têm que ser algo que tem que ser pensado todos os dias e tem que agir todos os dias. O que houve no IPAZEM? Nós investimos em alguns fundos a partir de 2009, mudamos a nossa política de investimento em virtude da grave crise na economia mundial e que teve reflexo, né, não foi tão forte no Brasil, mas teve. E na economia, né, nos fundos de investimento, né, teve sim sérios problemas. Nós mudamos a nossa atuação, passamos por uma atuação mais agressiva, saímos da zona de conforto, que era fácil comprar título público e ficar sentado esperando o resultado, tá? Isso até 2008 funcionou, 2009 para cá não funcionou mais. Quer dizer, tivemos que agir, né? E nós fomos agindo. Quando eu saí em 2011, tudo ok, rentabilidade, né, acima da média. 2012, né, ainda perdurou a política de investimento que nós tínhamos deixado em 2011, manteve tudo acima da média. 2013 começou a cair, né, e caiu abruptamente. Por quê? Porque mudou a lógica daquele momento de crise, né, os países começaram a se recuperar, começa a modificar. Se os Estados Unidos, né, precisava de dinheiro lá em 2010, 2013 não precisava mais. Não precisava pagar mais pelo valor, né? Então começa a mudar. Então tu precisa mudar o teu eixo de atuação. O que houve no IPAZEM? Não mudaram o eixo de atuação, né? E vários municípios aqui da região tiveram prejuízos grandes. Por quê? Porque não acreditaram, né, que pudesse ocorrer essa mudança nesse prazo, né? Como diz outro, cochilaram. Quando acordaram, os recursos de vários fundos, né, mas aí a importância de uma AGIP forte, de uma associação brasileira forte, para poder instruir, para poder trazer... Sim, com certeza, mas nós trabalhamos muito nisso. O Instituto Municipal é uma boa alternativa? Com certeza, eu defendo, né, a Previdência Pública como um instrumento poderoso, primeiro, de gestão pública, para resolver e para desenvolver um bom trabalho no serviço público. Segundo, como economia para o município. Hoje o município de Novo Hamburgo contribui na sua alíquota normal, né, com 13, alguma coisa, não lembro mais, do valor da folha de pagamento. Se ele tivesse no regime geral... Essa dívida da prefeitura com o IPAZEM? Está sendo paga, eu não tenho acompanhado mais nos últimos 20 meses, né? Foram, e esse final de ano passado foram feitas outras negociações, né, também de alguns atrasos, mas ela perdura, se paga um pouco, né? E no fim da história, cada vez... Só do passado. Só do passado, claro. Não, o dia de hoje, pelo que eu saiba, assim, as informações que eu tenho, elas estão sendo pagas em dia. E isto vai se ajustando. Mas esses atrasos todos, né, é a sociedade que paga, infelizmente. Porque o que deixou de ser pago lá no passado vai ter que ser pago daqui para frente, com correção monetária, com juros, e sai muito caro para o município. Mas marcar um programa só para falar da Previdência de Novo Hamburgo, onde fatalmente não tem como não envolver o Valnei Rodrigues, que é essa autoridade. Tá bom, estou à disposição, Rodrigo. Conversar contigo. O mesmo, eu que agradeço. Um pouco dessa história e lembrar de algumas das nossas histórias. Muito bem, isso é bom. Hoje numa conversa de peso com o Valnei Rodrigues. Continue agora com a programação da nossa TV NH e da nossa rede de comunidade de televisão.